Saudades de tempos mais simples. Já viu uma água viva? Olha como é que ela é. Aqui no litoral sul tem muito. É essa parte aqui que queima, ó. Saudades de tempos mais simples. Tenho certeza que tu já falou essa frase para os seus amigos em algum momento. Será que a gente está vivendo uma epidemia de nostalgia? Eu acredito que sim. Eu acredito que todo mundo tem a sensação de que antes a vida era mais fácil. A gente tem saudades dos tempos antigos. Mas não é antigo não, cara, não é idade medieval não. É 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eu sinto muitas saudades dessa época. E eu não estou nem falando da época de infância. A minha infância me causa muitas saudades, mas eu entendo que a infância passa, a adolescência passa. Tive uma infância muito boa, uma adolescência muito boa, mas isso tudo passa. Agora, o que fica e deixa um buraco é essas saudades de tempos mais simples, que eu me refiro a 10 anos atrás, dos 2010 para adiante. Porque para mim foi uma época onde eu já estava ganhando dinheiro, eu já estava trabalhando, eu já me considerava adulto. E nessa época, cara, eu estava fazendo vídeos pro canal Alpha Life. Era tudo muito novo. Cara, a sensação de fazer vídeos, estar se criando uma família de pessoas que consideravam também Alpha Life nessa época, era muito boa. E poder ter uma ideia, apresentar essa ideia para o mundo e ser ouvido era muito bom. E quando eu percebi que eu poderia fazer isso do meio da natureza, na minha cidade, lá interior, e qualquer lugar que eu gravava um vídeo, ficava bonito, ficava legal, as pessoas gostavam. Eu faço isso até hoje, né? Só que hoje é muito mais, os vídeos são muito mais elaborados. Eles têm uma estética simples, mas eles dão mais trabalho para fazer. Tem todo um ecossistema de conteúdo por trás, toda uma equipe a ser gerida, enfim, vida de empresário. 20% é vida de produtor de conteúdo, fazedor de vídeo, mais 80% é vida de empresário. Não é boa essa vida. É bom o dinheiro que se ganha, mas estar ali não é tão legal não. Não é prazeroso. E naquela época, cara, era uma vida muito simples, ao mesmo tempo muito produtiva e muito financeiramente produtiva também. Fazia vídeos, viajava bastante, não tinha compromisso, não tinha dia para voltar para casa porque, cara, não tinha uma empresa para cuidar. Então essa simplicidade se perdeu. Mas eu entendo que perder ela foi porque o mundo mudou e também porque o negócio cresceu, né? Ficou mais complexo de se executar, mais pessoas, mais dinheiro, mais complexidade. Eu tô até coçando a cabeça porque realmente eu sinto saudades dessa época. Mas eu acredito que muitas pessoas sentem saudades dessas épocas porque a vida era mais simples. Existia um senso de simplicidade muito forte. Nós, pessoas da minha idade, que tem 30 anos, nós sentimos uma conexão muito profunda com os anos 80. Já parou para pensar? A gente, até eu falo com a minha mulher de vez em quando, a gente deveria ter nascido nos anos 80. Meu sonho é ter nascido nos anos 80 na Itália e poder dirigir uma Ferrari F40. Na Itália, na Costa Amalfitana. Nos anos 80. Claro que isso é só um sonho. Nós sentimos conexão com os anos 80. E nós falamos que as músicas dos anos 80 eram melhores. E realmente, tu tá viajando de carro, uma playlist dos anos 80, aquilo é altamente prazeroso. A geração que nasceu nos anos 2000 sente uma conexão. A geração que está nascendo agora, que nasceu nos anos 2000, enfim, sente que hoje está com 20 anos, né? Sente uma conexão com essa época. Anos 2000, 2010, eles sentem uma profunda conexão com os anos 2010. A época que eles começaram a entrar na internet, viram a ascensão dos seus principais youtubers. A internet era um lugar muito legal nessas épocas, era tudo muito massa. Nos anos 2000. Até o clima era melhor. Estava conversando com uns amigos meus esses tempos e
De fato, né, a gente sulista, né, gosta muito do frio, gosta muito do inverno. E a gente fica falando, cara, os verões estão muito quentes aqui. Os invernos não são mais tão frios quanto eram antes. Dava geada, às vezes até nevava. Isso acontece cada vez menos. E a gente meio que sente saudades disso. Um pouco é saudades do que a gente fazia, né? A gente andava de skate, andava de long. Era uma vida bem aventureira. O fato é que nossa cabeça mudou, mas o mundo também mudou. E ele levou embora a simplicidade. E parece que todas as pessoas hoje são mais inteligentes nesse sentido de captar logo a informação. São mais rápidas mentalmente. Mas isso tem um custo. O custo de tirar a tua paz mental. E essa sensação de paz, de estar no momento presente, sem precisar puxar um celular para fazer um stories, é o que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou com o celular na mão, é porque me dá umas ideiazinhas pro vídeo, né? A gente sente saudades, nós sentimos saudades disso. Uma época altamente prazerosa, é quase a mesma sensação do que qualquer pessoa lembrar da própria infância. Uma época de vida onde é que tu só podia brincar, a única coisa que tu tinha que fazer era tomar banho e lavar os pés, escovar os dentes antes de dormir, era a tua única obrigação. Podia brincar, tu era cuidado pelos teus pais. Todo mundo sente saudade dessa época. É um útero emocional que a gente quer voltar. É a mesma sensação que a gente tem hoje, saudades de um tempo aí que a vida poderia ter sido mais simples. Era menos cobrança. Mas claro, isso não é de todo positivo. Não tem como a gente viver atrelando felicidade ao passado. Isso não é produtivo, isso não é legal. Atrelar a nossa felicidade ao passado, uma coisa que não vai voltar, é que nem eu tenho o sonho de dirigir uma Ferrari F40 nos anos 80 na Itália, sendo que eu nasci no ano de 1990. Eu posso ficar milionário. Ou nem preciso ficar milionário, eu posso alugar uma Ferrari e dirigir na Itália. Não é a mesma coisa, é só uma besteirinha. A verdade é que eu queria viver aquela coisa que eu sentia no clima dos filmes dos anos 80, quando assistia o filme do Rocky Balboa, quando ele cresceu na carreira dele e comprou uma Ferrari e uma Lamborghini daquelas Diablo, branca. Cara, era muito legal. Uma coisa que ficou na nossa cabeça marcada, um ideal. Mas não tem como a gente atribuir realização pessoal, felicidade, a passado. Isso simplesmente não existe. E aí vem a epidemia de nostalgia, que é a ausência, nostalgia é a ausência de uma âncora para eu atribuir minha felicidade. Se tu parar para pensar, a nostalgia é isso. Nostalgia é isso. Hoje eu posso botar uma âncora na minha felicidade no meu canal no YouTube, no meu hábito de vir aqui gravar vídeos, na minha família, na minha casa. Então eu tenho várias âncoras de felicidade. Você se pergunta, mas como é que esse negócio de felicidade funciona? Funciona por âncora. Tem várias realizações, tu vai ancorando felicidade nessas coisas. Várias, né, inclusive. Quanto mais, mais feliz. Inclusive o dinheiro. Mas a nostalgia é uma tentativa de ancorar uma felicidade no passado. Não tem como. Aí ela não é felicidade, ela não se manifesta em felicidade, ela se manifesta em nostalgia. Um sentimento de, eu queria estar vivendo isso de novo, mas não tem como. Simplesmente não tem como. E grande parte disso existir, né, é porque a vida não fica mais fácil ao longo dela. Ela não fica mais fácil ao longo do tempo. O que acontece ao longo da vida é que é só pensar na lógica do útero. O máximo de conforto que um ser humano vai sentir na vida é quando ele está dentro do útero da mãe. E não precisa fazer nada, ele só está lá. Aí quando ele é bebezinho, o colo da mãe, do pai, é o melhor lugar para se estar. Criança, como eu falei, só precisa lavar os pés, tem pouca obrigação e brinca, né? Adolescente, quer ser admirado, buscar a aprovação dos outros, mas ainda assim tem pouca obrigação. Pré-adulto, mesma coisa. Tá testando na vida, pode errar. Adulto, já não pode errar. Idoso, tem que se preparar para a morte. Então a vida não fica mais fácil ao longo dela. E agora vem um ponto muito importante nesse vídeo. Vem um ponto muito, muito importante, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Se eu te provei nesse ponto que a vida não fica mais fácil ao longo dela, ela simplesmente não fica. Onde fica essa felicidade? Sendo que as obrigações e as dificuldades da vida são preocupações e anulam a nossa felicidade de certa forma. Como é que eu vou ser realizado ao longo do tempo? E acontece que
pelo fato da vida ficar mais difícil ao longo dela, ela não fica menos realizada, ela até mesmo fica mais, só que é diferente. Antes a gente buscava prazer no começo da vida, depois a gente busca felicidade no meio dela, e depois a gente busca poder, tá? Poder. Ou seja, quanto mais difícil a vida fica, e ela fica, mais forte tu tem que ficar para aguentar, mais forte tu fica. Ela fica mais estressante, de alguma forma tu fica tolerante a esse estresse, de alguma forma. Ah, tu tem família e filhos, tem que sustentar, tem que cuidar, de alguma forma tu consegue aquilo, de alguma forma tu dá um jeito. Isso é ficar mais forte, em vários sentidos. O que tu não percebe é que existe um certo prazer em ficar mais forte. Então o prazer e a alegria do homem está em conseguir ficar mais forte. Isso a gente aprendeu no Dragon Ball. Se transformar em um Super Saiyajin para derrotar um inimigo que você não conseguiria derrotar caso não tivesse uma nova versão de si mesmo. Filosofias do Dragon Ball. Tu não conseguiria. Tu não se sentiria mais forte, mais poderoso e, portanto, não se sentiria realizado. Não conseguiria executar a tua missão. Ao longo da vida a gente se torna Super Saiyajin, mais forte de corpo. Claro, não estou falando de velhice. Mais bonito na idade adulta. E mais dinheiro, mais poder, mais responsabilidade. Inimigos mais fortes fazem com que você se torne um Super Saiyajin. E o grande prazer está nisso. Mesmo se você não dê muita atenção a essas filosofias nostálgicas de Dragon Ball, por que a gente gosta tanto de Dragon Ball? Remete aos anos 2000, aos anos 90, época boa, infância, Dragon Ball. Voltar da aula, cara, assistir Dragon Ball. Época boa, beleza, não vou entrar nesse assunto. Mas, voltando, né? O prazer, ele está em ficar mais forte. O homem precisa reconhecer isso. Que o prazer da vida não está em, ah, cara, a vida tá ficando mais difícil, eu vou aqui choramingar. Ela tá mesmo, ela não vai voltar atrás. Ela não vai ficar mais fácil. Mesmo se tu ficar mais rico. A questão é que, simplesmente, há um certo prazer em ficar mais forte. Essa é realmente a alegria da vida masculina adulta. Pode não ser da mulher, pode não ser do adolescente, homem, jovem, mas a vida masculina adulta tem a sua alegria, realização atrelada a isso. Ficar mais forte ao longo da vida. Eu não vou mais estender muito. Só finalizo esse vídeo te dizendo, cara, entende teu momento. Se tu tá vivendo agora na adolescência, tenta extrair o que essa adolescência pode te trazer de melhor, sem ser inconsequente, sem ser imprudente, né? Entenda teu momento. E sempre busque estar no presente, porque lá na frente, tu vai te arrepender de não ter estado no presente momento. Não ter criado lembranças fortes que tu pode criar hoje. Até o próximo vídeo. Até amanhã, né? E, cara, aqui na descrição do vídeo sempre tem a minha newsletter, um local onde eu falo sobre construção de audiência, construção de negócios digitais, estratégias, tendências do marketing digital, de negócios digitais, de conteúdo como um todo, para você ler e colocar em prática no dia seguinte. Chama-se Capital Society. Recebe um e-mail por semana na sua caixa de e-mail. Só se inscrever, só escrever teu e-mail ali. É só isso que tem que fazer. Até amanhã.